Meu nome é Maria Clara, sou graduanda de Biomedicina pela Uninova-FAP de Teresina, juntamente com a Evelyn de Oliveira, graduanda também de Biomedicina, com a orientação do Francisco Santos, enfermeira e mestrado em Saúde e Comunidade pela UFP, dando início ao nosso trabalho. Hoje apresentarei os efeitos da tisapatina, comercialmente conhecida como Monjaro, no tratamento de saúde de pessoas com obesidade. Agora vamos passar para a introdução, onde contextualizamos o tema. A obesidade é uma condição complexa e um desafio crescente para a saúde pública. Diante do potencial promissor de novas terapias, é crucial e promissor de novas terapias. É crucial analisar os benefícios e riscos de medicamentos como a tisapatina, que é o que levou a gente a fazer esse resumo, esse trabalho. Nosso objetivo é explorar a eficácia expressiva do Monjaro, sem esquecer de ponderar seus potenciais efeitos adversos. Diante dessa introdução, o nosso principal objetivo com essa apresentação é realizar uma investigação aprofundada sobre a eficácia e a segurança da tisapatina no tratamento da obesidade, buscando entender o seu papel no manejo dessa condição. Para responder nossos objetivos, conduzimos uma revisão narrativa de literatura. As buscas foram realizadas em bases como o PubMed, como podem ver nos métodos aí, o Cielo e entre outros. Utilizamos os descritores como a tisapatina, Monjaro e obesidade. Selecionamos os artigos publicados entre 2020 e 2025, focando em ensaios clínicos e estudos relevantes em adultos. Com base nos métodos, os resultados são bem promissores, como podem acompanhar no slide, os números, que são a perda de peso significativa, de até 20,9%. A melhoria metabólica também com a redução da hemoglobina glicada entre 1,8%, como eu falei, aí no slide dá para ver, que são os níveis de glicose no sangue. Com isso, também há benefícios cardiovasculares. Além dela diminuir o peso, a melhora da hemoglobina e efeitos benéficos cardiovasculares também são bem vistos. Os efeitos mais comuns foram gastrointestinais, geralmente leves e autolimitados. Alguns eventos graves, como a pancreatite, foram bem raros. A conclusão, com base nesses resultados, podemos concluir que a tisapatina mostrou alta eficácia na redução de peso e melhora metabólica, com um bom perfil de segurança, é claro, com acompanhamento médico. Os efeitos são adversos, embora rasos. Reforçam, como eu falei, a importância do acompanhamento médico. Alguns meses atrás a gente viu que algumas pessoas tiveram efeitos negativos com essa medicação, por justamente não ter o acompanhamento médico. Nossas referências apresentadas são fundamentais para a nossa conclusão e discussões que tivemos. Agradeço a todos os envolvidos e a vocês pela atenção dedicada a essa apresentação. Obrigado, Clara. É se lembrar, que esse medicamento agora no Brasil eles são com receita controlada e os efeitos colaterais que, embora a indústria diga que sejam raros, eles não são tão raros assim. Então, muitas pessoas têm no início muito enjoo e esse medicamento ele é para o tratamento e também combate à obesidade, que muitas vezes as pessoas elas acham que é só para quem já tem obesidade. Essa pessoa, às vezes, ela tem vários fatores que levam à necessidade desse medicamento, vai tomar o medicamento mesmo assim, para combater. Então, às vezes, a pessoa é pré-diabetes, tem risco cardíaco, um monte de coisa,
Então é interessante esse trabalho, né? Que o Brasil está sendo invadido pelas canetas. Eu estou perdendo um tempo falando disso, uns 30 segundos, porque estão adulterando esse tipo de medicamento, colocando insulina dentro. E a insulina pode matar, né? Todo mundo aqui da área da saúde sabe que se tirar a glicose toda da circulação sanguínea, os órgãos nobres vão morrer. Então as pessoas estão falsificando isso, né? Aquela ideia de ficar magro para parecer, né? O shape do momento. Só que isso pode custar a vida, né? Obrigada, boa tarde a todos. Então, meu nome é Elaine, eu sou fisioterapeuta formada pela Unicid, e eu vim aqui falar um pouco sobre uma experiência clínica realizada em São Paulo, no município de São Paulo, em Baianazes, no Centro Esportivo. O nome da minha apresentação é a Proposta de Intervenção Educativa na Estratégia Saúde e Família para fortalecer movimento, autocuidado e envelhecimento ativo em idosos. Então, essa proposta ela teve um foco principal, que é trabalhar a movimentação ativa, trabalhar o envelhecimento saudável dos nossos idosos, né? E essa experiência prática, ela sustentou agora uma, uma realização de um projeto, que é o Escola de Coluna, né? Então, esse trabalho, ele teve uma iniciativa e aí surgiu, então, a escola de coluna. Como que aconteceu isso, né? Foi através de ação simples, né? Fazendo a convocação de idosos, participaram durante 2 anos, aproximadamente 30 idosos, né? E eles iam até o local do centro esportivo para realizar as atividades físicas. Então, meu objetivo principal é trabalhar a autonomia, movimentação realizada por eles mesmos, a educação e saúde e a qualidade de vida dos nossos idosos, né? Então, a gente tem uma consonância junto com a PNS, né? PNSPI, onde o programa ele fala sobre o vínculo da funcionalidade, né? Então, trazer a funcionalidade para o idoso é o que a gente tem dentro do Programa Nacional de Saúde da pessoa idosa, e isso é que traz o maior avanço aí nessa ideia da escola de coluna, né? Então, como é que foi? Como que foi apresentado, né? Então, eu trabalhei com idosos na esfera de alongamento, junto com respiração, né? Porque o que traz de benefício em relação ao alongamento e respiração é você estimular a movimentação corporal, visto que o idoso ele tem a tendência à inatividade, né? Tanto a inatividade motora como da parte respiratória. Então, se vocês forem ver dentro de um asilo onde não tem atividade física, normalmente a gente tem uma diminuição de oxigenação, né? Feita através de oxímetro, é verificado que eles começam a diminuir a oxigenação. Então, a estimulação de alongamento através da respiração foi o trabalho feito. Depois a gente trabalhava com caminhada orientada, né? Onde era explicado porque eles poderiam, porque é importante fazer uma caminhada pelo menos de 10 minutos, que seria interessante eles convidarem os filhos, os parentes, os vizinhos, para fazer essa caminhada e não ficar só ali dentro do nosso espaço, né? Mas trazer isso também para a comunidade onde eles estão inseridos, que são os filhos, os netos, né? Os parentes, os vizinhos, para que eles consigam dar esse avanço aí com eles e com todos que participam da vida do idoso, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em inserir a atividade e a caminhada orientada era uma coisa interessante que eles relatavam que conseguiram desenvolver e até estimular os que estavam perto deles, né? O fortalecimento muscular, visto que o idoso ele tem a sarcopenia e a osteopenia, né, que são as dificuldades apresentadas pelo metabolismo próprio do idoso. O envelhecimento ele vai trazendo uma perda de massa muscular importante, né, que é a sarcopenia, e junto disso vem a osteopenia, né, trazendo aí a dificuldade do trabalho com o idoso. Então, essa
além de tudo, a gente tinha a atividade integrativa nas dinâmicas de trabalho em grupo, onde a gente conseguia um vínculo social importante e o fortalecimento emocional dos idosos, fazendo com que eles voltassem para as atividades e não abandonassem, né? Então, é muito frequente que o idoso ele perca o interesse, que ele não consiga ir, mas quando ele tem um vínculo associado com um vínculo social, com fortalecimento emocional que eles apresentaram, então isso também facilitou. E aí também, e toda semana a gente tinha no finalzinho dos atendimentos, a gente tinha uma educação em saúde. A educação em saúde voltada para coisas simples, baseadas no dia a dia, como não carregar sacola com muito peso, né? Se for ao mercado, pedir auxílio, né? A postura do idoso, normalmente, o idoso ele tem uma tendência a sentar de qualquer maneira, né? A se posicionar de qualquer maneira, ficarem muito tempo na mesma posição, né? Então, tudo isso era orientado durante a educação em saúde, falando para eles sobre sentar de uma maneira que não prejudicasse tanto a coluna, sobre não ficar muito tempo na mesma posição, né? Sair, levantar, fazer com que o movimento deles ficassem sendo estimulado no dia a dia, e isso ajudou, né? O que a gente teve aí de resultado observado? Então, a gente teve uma melhora na disposição física do idoso, né? A vontade de participar e permanecer no grupo, isso foi um fortalecimento do vínculo que a gente teve dentro do grupo. A redução de dores. Então, qual é a tendência do idoso? A tendência do idoso é parar de se movimentar, parar, diminuir sempre a movimentação. Então, o que acontece? Se ele ficar muito tempo parado, muito tempo sentado, deitado de uma maneira só, tudo isso vai estimular a, a postura e a dificuldade em movimentação. Então, é necessário que o movimento esteja incluído dentro da atividade do dia a dia, para que as dores também diminuam. E também isso foi observado. A melhora do equilíbrio, da coordenação e a autoconfiança. Porque movimento, ele gera vida, ele gera autonomia, ele gera autoconfiança. E isso também a gente observou, né? Então, esse trabalho ele teve uma conexão com o meu projeto atual, que é a Escola de Coluna, que vai aqui dentro agora no estado de Campo Grande, onde estou, que eu trouxe isso para Campo Grande, a gente vai estar estimulando para inserir dentro da estratégia de saúde e família, nos locais onde a gente tem aqui dentro do Campo Grande, para que ele seja colocado, implementado e utilizado para os profissionais de saúde, né? Então, ele alinha com a política nacional de saúde da pessoa idosa, que é isso o nosso grande favorecimento aqui dentro do nosso projeto. Tá bom? Então, eu agradeço a participação, espero ter contribuído. A gente que agradece, Elaine, contribuiu sim, e a gente viu que na manhã e outros dias a gente comentou sobre o envelhecimento da nossa população e o envelhecimento mundial. Certo, obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade em compartilhar o nosso trabalho nesse evento, até porque eu sou de uma universidade no interior do Piauí, então ter a oportunidade de compartilhar com o Brasil todo é um privilégio. Esse trabalho ele foi realizado em coautoria e sob a orientação da professora doutora Raila Maria Pontes Guimarães Costa. Meu nome é Isabel Cristina, eu sou graduanda em enfermagem e atualmente eu estou no 3º período. Nós realizamos uma revisão integrativa da literatura, cujo tema é Estratégias de Enfrentamento da Violência Ocupacional e Promoção da Saúde entre Profissionais. A violência ocupacional é um problema crescente de saúde pública, sendo caracterizada principalmente pela ocorrência de manifestações de violência, sejam estas agressões físicas, agressões psicológicas e até mesmo a ocorrência de discriminação durante o exercício profissional e no ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala de setor de saúde, dos serviços de saúde, que é um setor que tem um alto fluxo de pessoas, que tem uma sobrecarga profissional, um número limitado da equipe, então é um ambiente que ele está mais propício, mais vulnerável à ocorrência de episódios de violência.
Essa violência ela pode ser manifestada de forma física ou psicológica, seja por chutes, pontapés. Nós também temos os insultos, os gritos, os empurrões, e ela pode ser perpetuada tanto pelos pacientes, seus familiares, acompanhantes, como pela própria equipe, pelos colegas de trabalho. E dentre dos principais impactos que a literatura relata, nós temos o adoecimento mental, na forma de estresse crônico, estresse pós-traumático, nós também temos burnout, o afastamento, que gera um absenteísmo, onde nós temos um prejuízo à qualidade do cuidado, porque o profissional ele perde a motivação em praticar o seu exercício. Desse modo, o objetivo desta revisão é identificar na literatura científica estratégias de enfrentamento da violência ocupacional adotadas por profissionais de saúde. Em relação à metodologia, nós realizamos uma revisão integrativa da literatura com base na estratégia PICOL. Então, nós temos a população, que são os profissionais de saúde, o interesse, que são as estratégias de enfrentamento da violência ocupacional, e o contexto, que tanto são os serviços de saúde como o ambiente de saúde. Como pergunta norteadora, nós temos a seguinte questão, que é quais as estratégias de enfrentamento da violência ocupacional têm sido adotadas por profissionais de saúde em seus ambientes de trabalho. Desse modo, o objetivo da revisão é mapear, identificar e caracterizar essas estratégias. A princípio, foi realizado uma base nas buscas de dados PubMed, nas bases de dados PubMed e Cielo. Então, a princípio, a gente utilizou strings de busca adaptados para cada busca, utilizando os escritores em ciências da saúde. Então, utilizamos Mesh, utilizamos Desks também. Encontramos um conjunto de 121 artigos selecionados durante os anos de 2020 até 2025, escritos em português, inglês e espanhol, e através da leitura dos títulos, do resumo e do texto completo, totalizamos uma amostra de 3 artigos. É importante destacar que, como critério de exclusão, nós chegamos a esta amostra final de 3 artigos devido à densidade que a literatura aponta sobre estudos que descrevem a violência, mas fora do seu contexto laboral, que descrevem apenas a prevalência, os impactos e os riscos que tem essa prática dentro do ambiente, e também estudos que não tinham uma relevância e uma densidade metodológica eficiente para a nossa metodologia. Então, esses foram alguns critérios de exclusão aplicados, uma vez que a quantidade de artigos encontrados que focassem exclusivamente nas estratégias e nas intervenções de prevenção e de promoção da saúde diante desse contexto era um número bastante reduzido. Como resultados, nós temos 3 níveis de ação. Foram identificadas ações no nível individual, organizacional, institucional e ambiental. Então, a princípio, nós temos o desenvolvimento de recursos pessoais e interpessoais, temos as estruturas internas e gestão de recursos humanos, e no nível institucional e ambiental, nós temos a política de prevenção e segurança no ambiente de trabalho. Dentre as estratégias identificadas, destacam-se o apoio social entre colegas, como fator protetor e fator de manejo também, a comunicação assertiva com chefias, o suporte psicológico da instituição e dos colegas de trabalho, a notificação institucional, uma vez que os episódios de violência, eles são negligenciados, eles não são registrados pela equipe, e também a participação em comitês de gestão de risco. Então, essa participação diante de um sindicato, diante da gestão, essa comunicação efetiva e assertiva, ela se mostra fundamental para proteger e também mostrar como o profissional deve lidar diante desses episódios. Mas o fator que mais se destacou e mais foi citado dentro da literatura é a capacitação e o treinamento dos profissionais para saber como lidar com episódios de violência, ter o manejo, saber prevenir esses episódios e também ter a quem recorrer, porque muitas das literaturas relataram a questão de ter uma legislação protetora, ter um órgão protetor, um órgão que legitimasse e protegesse o profissional, mas o próprio profissional ele não tinha esse conhecimento, o que dificultava a mitigação desse problema. Desse modo, a efetividade dessas iniciativas, ela depende de alguns fatores, como o fortalecimento de diretrizes, a padronização de procedimentos, a participação ativa da gestão e também a garantia de recursos humanos e materiais. Um dos estudos, ele descrevia bastante a questão da sobrecarga profissional devido à diminuição dos incentivos públicos, porque uma vez que não tem incentivo financeiro destinado ao setor de saúde, se diminui a quantidade de profissionais dentro da equipe,
quando se diminui a quantidade de profissionais dentro da equipe, se aumenta a quantidade de tempo em que o paciente precisa esperar para ser atendido. E esse fator leva a um paciente mais estressado, mais vulnerável, mais frustrado, consequentemente gera mais estresse para a equipe, porque ela está sobrecarregada, e ela ainda se torna mais propensa a sofrer algum ataque, alguma prática violenta. Desse modo, o enfrentamento da violência é um fator crucial para a promoção da saúde dos profissionais, e ela exige algumas atitudes, algumas intervenções. No caso, o compromisso da gestão, o apoio institucional, a criação de protocolos preventivos e também de protocolos de manejo e a capacitação e treinamento contínuo dos profissionais. Tudo isso a fim de proteger física e emocionalmente os servidores e manter a qualidade da assistência prestada. Essas são as nossas referências. Eu agradeço a atenção de vocês e eu deixo o espaço aberto para alguma dúvida ou algum comentário que possa surgir. Muito bom, Isabel. Parabéns, viu? Terceiro período, já apresentando o trabalho. É isso aí. E um tema que é muito interessante, que as pessoas não querem falar muito, né? Como se o profissional de saúde fosse um robô, ele não existisse, ele não tivesse história de vida, ele não tem saúde, né? Simplesmente tem que trabalhar e como que fica protegido isso, né? A nossa saúde física e mental. Boa tarde a todos, eu me chamo Gabriela Braga, sou discente de Medicina do Centro Universitário de Brasília e venho apresentar a pesquisa intitulada Dignidade Menstrual na Adolescência, um relato de experiência, construída em parceria com os colegas que também participaram dessa intervenção, Maria Clara, Renata e a Júlia, sob a orientação da professora Vanessa, que foi nossa orientadora, mestre em Ciências da Saúde, e no decorrer da apresentação irei falar melhor sobre. Para iniciar nosso trabalho, é importante ressaltar que a higiene menstrual é uma necessidade básica essencial na saúde da mulher, pois dessa forma impacta como indicador da saúde feminina. A menarca é o início da vida sexual da mulher, mas ainda assim um marco importante para o entendimento, a autoestima e outros determinantes sociais dentro da saúde da própria mulher. Uma pesquisa realizada no Distrito Federal em 7 escolas públicas, envolvendo meninas de 12 a 19 anos, mostrou alguns resultados importantes sobre este indicador, o conhecimento sobre a saúde da mulher em geral. Eu trouxe nessa tabela para exemplificar que algumas meninas utilizam, sim, produtos indicados, mas ainda existe uma porcentagem significativa de meninas que usam produtos não indicados, ainda que digam que conhecem os riscos, não têm um certo conhecimento sólido sobre o assunto. Além disso, apresentam sintomas relacionados à má gestão da higiene íntima e outros sintomas correlatos do período menstrual, que essas meninas não têm o conhecimento, que podem ser sinais patológicos. Dessa forma, ao final dessa pesquisa, na conclusão, as pesquisadoras ressaltam a importância do profissional da saúde e principalmente da educação escolar menstrual para essa população juvenil que precisa de um conhecimento, de um auxílio, porque muitas não têm esse diálogo aberto em casa e o assunto é sensível. Então, sendo abordado por profissionais da saúde de forma racional e acessível, poderia reverter esse cenário na capital brasileira, especificamente no Distrito Federal, o local onde foi realizada a pesquisa. Assim, o objetivo deste trabalho visa relatar a experiência de promoção de conhecimento e conscientização sobre o gerenciamento da higiene menstrual em alunas em uma escola pública em Brasília, por meio de ações educativas, de forma a identificar algumas lacunas que elas podem ter no manejo menstrual e o impacto na saúde integral da adolescente. Exemplificando a metodologia, essa experiência está vinculada ao projeto de extensão Gerenciamento da Higiene Menstrual e sua relação com a saúde de adolescentes, atividades educativas podem mudar vidas, que foi escrito pela professora Vanessa, orientadora desse trabalho, e ele teve como origem a pesquisa que eu citei no início, que foi desempenhada por conta de um projeto de iniciação científica das alunas Letícia Seabra e Juliana Queiroz, que são enfermeiras atualmente. E este projeto vincula os cursos de enfermagem e medicina, onde nós encontramos essas alunas 3 vezes durante
como a edição foi anual, nós encontramos 3 vezes no primeiro semestre e 3 vezes no segundo semestre, com encontros específicos para abordar certos temas específicos. Irei falar melhor adiante. No geral, a nossa amostra consistiu em adolescentes de 10 a 15 anos, nessa escola de ensino fundamental. As atividades envolveram diagnóstico prévio do conhecimento dessas meninas, a vivência menstrual, oficinas sobre o ciclo e a higiene íntima, demonstração e debate dos produtos, dinâmicas lúdicas por conta da faixa etária, suporte emocional e diálogo sobre a dignidade menstrual e, ao final, uma avaliação e a devolutiva para a comunidade. No primeiro encontro realizado, nós abordamos os temas de autocuidado, autoestima e tabus. É interessante ressaltar que em algumas turmas foi preciso explicar o que significa a palavra tabu, pois muitas não tinham conhecimento do significado da palavra, mas já tinham vivenciado em casa alguma discussão que envolveu algum conhecimento passado de forma indevida pelas famílias. Além disso, o autocuidado e a autoestima como coisas importantes para tomar decisões mais conscientes na vida do adolescente. Muitas não tinham noção da importância de ter a saúde integral, não só necessariamente no quesito físico. Em segundo momento, foi abordada a menstruação propriamente dita, anatomia básica para explicar os órgãos envolvidos e principalmente a relação das proximidades dos orifícios para a higiene menstrual, higiene da genitália adequada, a fisiologia sucinta e breve para que elas entendessem o porquê deste processo fisiológico na vida da mulher e a fisiopatologia básica dos sintomas, que é importante que elas saibam que eles são fisiológicos e são próprios do período, mas que se elas não souberem a origem, o que é necessariamente considerado fisiológico, pode ser algo patológico. Então, a intervenção visou explicar, por exemplo, a origem da dismenorreia, retenção, alterações de apetite, cefaleia, que são coisas que as próprias alunas trouxeram, pois elas se sentiram extremamente à vontade de perguntar. E sobre a higiene menstrual total, a questão social, os produtos utilizados, como realmente utilizar e descartar adequadamente. E no segundo encontro, falamos sobre a higiene corporal, falando sobre o banho e como ele deve ser executado, sobre a importância do reconhecimento e da autoestima, da valorização da beleza de cada menina, sobre o cuidado com o cabelo, desmistificando algumas coisas sobre o próprio autocuidado que a mídia passa para essas adolescentes. A higiene menstrual, da genitália e dos dispositivos que usam próximo à genitália, como as calcinhas, como elas devem ser lavadas, higienizadas, e principalmente o impacto ambiental que os absorventes descartáveis podem gerar no planeta. E a prevenção de infecções que são correlatas do trato reprodutivo se não tiver uma higiene e uma conscientização adequada. Falamos sobre infecções urinárias e alguns corrimentos que podem sinalizar outras doenças que elas podem e devem procurar auxílio do profissional de saúde. No terceiro encontro, findando a nossa experiência, falamos sobre o autocuidado novamente, tabu, e o direito das meninas, especificamente do adolescente em acesso à saúde e da pobreza menstrual, o que o programa de dignidade menstrual oferece, quem se beneficia dele, como deve ser acessado, a importância de produtos adequados, locais apropriados para higiene e descarte, o que foi interessante porque, ao fazer uma breve problematização com elas, nessa roda de conversa, elas falaram: aqui na escola nós não temos todas essas coisas que vocês falaram. Nós conversamos falando, olha, agora vocês têm este conhecimento, então conseguem falar com a coordenação da forma mais apropriada, com argumentos sólidos. Então, percebemos que realmente foi efetivo para elas e entregamos os certificados neste último dia. Alguns resultados impressionantes que nós podemos ressaltar aqui foi o aumento do conhecimento das meninas, com a maior participação e acerto nos instrumentos avaliativos, pois a dinâmica de mitos e verdades foi utilizada em todos os encontros, por ser lúdica e incentivar a competição própria dessa faixa etária, para que elas integrassem e participassem juntas. Redução de tabus e mitos, pois no início algumas perguntas relacionadas a isso eram, de certa forma, julgadas pelas outras meninas, mas ao final todas compartilhavam, falavam suas experiências e perguntavam. Então tivemos uma comunicação muito eficaz, principalmente nesse público de adolescentes que é muito complicado, a comunicação. Fortalecimento da autoestima e do protagonismo feminino, onde elas agradeceram muito o nosso apoio, as nossas orientações práticas voltadas para a autoestima, porque muitas não tinham conhecimento do quanto a nossa saúde mental
importa, de fato, na saúde física. Notável engajamento da comunidade escolar, que nos apoiou do início ao fim, organizando as turmas, disponibilizando todos os recursos necessários para realizar essa intervenção, e os materiais que nós elaboramos, com base em documentos científicos das sociedades médicas e outros documentos do Ministério da Saúde, e a formação ampliada dos acadêmicos, pois, de fato, ter uma experiência para conversar com adolescentes, um público desafiador, sobre um assunto tão sensível, de fato, é uma experiência única no currículo de cada um dos alunos que participou, inclusive eu mesma. E, com isso, gostaria de finalizar com algumas fotos do projeto, de alguns participantes e de algumas meninas que estiveram dentro do projeto. E concluir que a experiência extensionista fortaleceu de fato a educação em saúde, ampliou as nossas habilidades profissionais, principalmente na abordagem desse tema e como nós devemos nos portar em relação a este público. E, relacionando com o tema deste seminário, de fato, ações educativas podem gerar impacto social duradouro. Agradeço a atenção, aqui estão as nossas referências utilizadas e qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários ou no meu e-mail da orientadora. Desde já agradeço. A gente que agradece. Temos um próximo trabalho. Certo. Eu sou Renata, eu estou responsável por apresentar o estudo com o título de Aleitamento Humano, Estratégias Promotoras de Saúde, Suporte e Doação de Leite em UTI Neonatal. Minha orientadora foi a Vanessa, a autora foi a Gabriela Pereira Lima, e aqui estão as demais participantes, que foi a Maria Clara, Gabriela Silveira, Júlia Rezende. Deixa eu passar para o próximo. Não quer passar para o próximo, calma. Aí. O primeiro slide, na introdução, eu coloquei alguns conceitos principais que foram enfatizados durante todo o estudo. Então, o leite humano ele vai ser um alimento insubstituível e de relevância vital. Dessa forma, a relevância do leite humano ela vai exigir uma adoção de ações coordenadas e políticas robustas, que eu vou falar nos próximos slides, e elas vão ser responsáveis para garantir a proteção do aleitamento materno e aumentar as doações. Dessa forma, a palavra doação, né, doação de leite humano, ela é caracterizada pela mobilização e a coleta estratégica do leite humano para garantir o fornecimento desse alimento a recém-nascidos que não podem ser alimentados pelo leite da própria mãe. Seguindo com esse conceito, a gente utilizou a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano como estratégia para conseguir fazer esse estudo de forma ampla. Então, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano ela vai ser o sistema responsável por garantir a coleta segura e a distribuição desse recurso essencial. E ela também é um exemplo, que eu vou passar no próximo slide, como política robusta. Políticas robustas, elas vão ser ações e normas, né, formalizadas que vão dar sustentação legal, técnica e operacional à doação e ao aleitamento no Brasil. Com isso, eu coloquei 3 exemplos. O primeiro é a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. O segundo, eu coloquei que é a legislação de apoio e incentivo federal, então temos como um exemplo o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, que é uma campanha nacional instituída por uma lei. E a terceira, que seriam as normas técnicas e sanitárias rígidas, ou seja, a Anvisa, que vão fazer toda a vigilância sanitária para o processo de pasteurização obrigatória do leite doado, para que ele venha com uma qualidade e, claro, para potencializar a saúde do neném, né, que vai receber aquele leite. Seguindo adiante para o objetivo, a gente fez uma pergunta inicial para se basear e para ter o objetivo em si. Então, o objetivo principal foi identificar na literatura científica a relevância da promoção da doação de leite humano para a manutenção da vida dos recém-nascidos internados em UTIs neonatais e as atribuições dos profissionais da saúde nesse contexto. Seguindo adiante no método, fizemos uma revisão narrativa da literatura do artigo científico, selecionando publicações que vão sintetizar as táticas de profissionais de saúde para estimular a doação do leite humano e proteger a amamentação em UTIs neonatais. Com isso, no modelo de organização, a gente fez alguns subtítulos temáticos, que
que seria a importância do aleitamento materno e o banco de leite, doação de leite humano em UTIs neonatais, desafios, estratégia de promoção e atribuições do enfermeiro. Lembrando que não é apenas atribuições do enfermeiro, a gente utilizou esse título mais para mostrar e potencializar o papel do enfermeiro com os demais profissionais da saúde. No desenvolvimento, a gente separou estratégias de intervenção consideradas mais eficazes, ou seja, campanhas de conscientização, capacitação e suporte técnico, e o método canguru, que vai ser a implementação dessas práticas. E ela vai fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê e melhorar os resultados clínicos do recém-nascido prematuro. Com isso... Calma, não passou para o próximo. Aí. Tendo relação com promoção da saúde, eu coloquei também o conceito que é o conjunto de ações práticas que geram resultados, ou seja, é a ferramenta estratégica para reduzir a morbidade e mortalidade neonatal, utilizando o leite humano como fator protetor. E com isso, relacionando com o desenvolvimento, a promoção da saúde seria essas 3 estratégias de intervenção que eu citei, que é as campanhas, capacitação e método canguru. Com isso, na conclusão, concluímos que os profissionais de saúde, no geral, têm um papel central na sensibilização de lactantes e na promoção da saúde para otimizar a mobilização de doadores e apoiar a lactação. A ferramenta estratégica, a gente conseguiu reforçar a importância da rede brasileira de bancos de leite humano e com essa prática, ela vai além, né, de uma questão de saúde e vai se configurar como um compromisso coletivo social. E, por fim, temos que a articulação entre as políticas públicas, profissionais e sociedade vão ser essenciais para sustentar todas essas ações. E aí, nas referências, coloquei 2 referências principais, que é a amamentação em prematuros, conhecimento de profissionais de saúde, onde foi feita algumas pesquisas entre grupos de vários profissionais da saúde, incluindo enfermagem, medicina, fisioterapia e entre outros. E o outro artigo, que ele vai falar sobre o aleitamento humano e a urgência dessa necessidade relacionado com as articulações das políticas públicas em promoção da amamentação no Brasil. E essa foi a minha apresentação. Muito obrigada. Boa tarde, todas e todos. Vou fazer o compartilhamento aqui da tela, só um momento. Até a placa de vídeo do computador está pedindo já arrego, não está aparecendo. Vou ampliar aqui agora. Já está Todos aparecendo. visualizam? Sim, estamos visualizando e te vendo. Pode ficar à vontade, Maurício. Ótimo. Então, vamos lá. Boa tarde novamente, todas e todos aqui presentes. Eu sou Maurício Quirata, sou assessor técnico do gabinete do Departamento de Promoção da Saúde, inserido na Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Estou aqui representando a nossa equipe de assessoria técnica, composta por mim, pela Raíssa, pela Fabiola, pela Rebeca, e a gente tendo sempre esse respaldo da nossa diretora, Ângela Leal. Vamos lá, então, apresentar a nossa experiência, que é o Mapa Vivo Colaborativo, que ele foi uma sistematização participativa de práticas de promoção da saúde inseridas nos territórios. Essa foi uma atividade que foi incluída aqui no seminário dentro do eixo 1, Promoção e Prevenção da Saúde, que todos estamos aqui apresentando hoje. Fazer uma breve contextualização, então, a gente entende que a promoção da saúde no Brasil ela é muito rica em práticas territoriais, né? Ela está presente em todos os territórios, em todo o território brasileiro, em diversos cenários, diversas instâncias locais, em diversos níveis de atenção à saúde, com evidência muito maior no nível de atenção primária à saúde. Porém, a gente não tem muitas ações na literatura, principalmente, que demonstram uma sistematização coletiva dessas práticas territoriais que estão tão presentes aqui no nosso território. Em eventos, metodologias participativas, elas ampliam essa visibilidade, essa troca, esse reconhecimento, né, das práticas que envolvem os territórios. Então,
Com todo esse contexto, surgiu a ideia da atividade do Mapa Vivo Colaborativo, que é uma ferramenta, né, para fazer essa síntese breve, síntese rápida de todo esse apanhado de informações e experiências no contexto que já vamos explicar aqui, que foi no contexto do Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, aqui em Brasília, o Congresso da Abrasco, ou carinhosamente também conhecido como Abrascam. Então, o que é esse mapa vivo? Ele é uma técnica de mapeamento participativo de práticas, ou seja, não é apenas uma pessoa que vai lá coletando informações e de repente surge esse mapa, não, ele é uma construção coletiva, um instrumento vivo, ou seja, ele pode estar em constante adequação, reorganização, reutilização e sempre pensando nessa construção coletiva. E o que ele combina? Ele vai combinar, por meio da nossa metodologia que vai ser explicada logo em breve, por meio de cartões físicos, né? Ou seja, a gente foi coletando essas informações junto com os participantes da atividade no momento e um preenchimento digital desse mapa em tempo real. Ele favorece um diálogo mais horizontal e essa construção coletiva e resulta em um mapa que vai valorizar toda essa diversidade do território no nosso contexto do território brasileiro. Qual foi o objetivo, então, desse relato de experiência, né, desse resumo? Então, construir de forma colaborativa um panorama das práticas de promoção da saúde trazidas pelos participantes, valorizando os saberes locais, ações inseridas nos eixos da Política Nacional de Promoção da Saúde, uma diversidade territorial e a integração entre trabalhadores, gestores e sociedade civil. Então, vamos explicar um pouco mais o que foi essa nossa experiência. Ela foi realizada, como eu informei anteriormente, no Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, no dia 2 de dezembro de 2025. Os participantes que contemplaram essa atividade, para além de nós, facilitadores do departamento, foram os trabalhadores da assistência, gestores da atenção primária em saúde, tanto do Sistema Único de Saúde, quanto da saúde suplementar, docentes de instituição de ensino superior públicas e privadas e também da sociedade civil. Enquanto territórios, né, as regiões presentes desses participantes que contemplaram a atividade são da região Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. E como que se deu todo esse percurso metodológico? Então, foi inicialmente realizado um acolhimento da participação, vale lembrar que era uma participação livre, então, quem estivesse presenciando o congresso em tempo real poderia participar da atividade, não precisava de inscrição prévia ou algo específico, então era bem livre mesmo. Era uma atividade que ela estava no cronograma previsto, né, do congresso, então todo mundo tinha acesso a esse cronograma a partir do momento da inscrição, né, do credenciamento no evento, então todo mundo estava à disposição, quem tivesse interesse ou quem tivesse algum relato para participar da atividade, estava disponível. Logo depois desse acolhimento, a gente explicou qual que era a atividade, né, a proposta enquanto Ministério da Saúde, e aí a gente foi entregando o material para cada um, que nada mais eram do que tarjetas, né, para descrever ações de promoção à saúde no território de onde essas pessoas vieram, incluindo os eixos temáticos, né, os eixos transversais relacionados com a Política Nacional de Promoção da Saúde, e uma breve descrição da atividade, no máximo 2, 3 linhas, né, colocando algumas palavras-chave, enfim, para fazer esse levantamento dessas ações de promoção da saúde nos territórios. A gente utilizou essa técnica do speed meeting, que nada mais é do que uma troca entre pares, né, em que cada dupla foi dividida em duplas, cada uma dessas duplas iam explicando brevemente, né, num tempo bem curtinho, o que era essa ação e como que se deu, qual que era a importância dela no território. Então, a partir dessas trocas entre pares, a gente foi construindo o mapa vivo falado, ou seja, cada um dos participantes foi explicando brevemente a sua atividade, né? E com isso fomos fazendo coletivamente uma análise colaborativa, ou seja, cada um ia pontuando, trazendo informações sobre a sua atividade,
explicando o que teve de positivo para o território, outras pessoas iam contribuindo, trocando essas experiências, ou seja, sempre de forma coletiva. E aí, finalizamos com a sistematização final do mapa em tempo real, preenchido lá, que logo mais eu vou mostrar como que ficou esse mapa. E aí, ao término do tempo, né, a gente fez o desfecho da atividade, agradecendo a participação de todos, e que essa é uma atividade que, na verdade, ela está começando enquanto Departamento de Promoção da Saúde. A gente tem como objetivo ampliar isso para todos os territórios e eventos em que o departamento estiver participando. Então, é algo que a gente está iniciando um processo. Quais foram os principais resultados? Né? Aqui eu tenho alguns registros, potencialmente eu acredito que não dá para visualizar, não sei que você esteja com a tela um pouco maior, né? Mas é a título mais de ilustração. O que a gente teve enquanto resultado da atividade? A gente teve um preenchimento coletivo desse mapa digital em tempo real, a gente teve a identificação de eixos e temas da Política Nacional de Promoção da Saúde presentes nas práticas de uma forma muito interessante, né, em que cada um pôde pontuar, identificar, debater, né, construir por meio de trocas. Essa diversidade das ações nos territórios foram ações muito potentes, né, que cada um foi trazendo e relatando, falando das práticas, do quanto isso impactava na vida cotidiana das pessoas envolvidas, né? Os desafios comuns também identificados, por exemplo, para a implementação de ações, né? Às vezes entraves por burocracias, por questões, às vezes até financeiras, dependendo do tipo de ação, né? De local disponível, enfim, foram levantamentos também comuns entre muitas dessas ações comentadas e levantadas. E, claro, as inovações locais, né? Foram ações muito interessantes, né? Compartilhadas pelo público ali presente, resultando numa troca horizontal fortalecida por essa atividade, por essa ferramenta. Aqui eu tenho, então, o mapa, né? Então, como vocês podem visualizar, ele está em um processo muito inicial, né? Essa ferramenta é o Google My Maps, é uma ferramenta pública, né? Que a gente precisa apenas ter um login com a conta Google e que a gente vai criando a sua própria camada dentro de um mapa, e isso para qualquer um mapa que a gente quiser utilizar. Então, aqui a gente foi pontuando, né? Cada um desses pins foram as atividades inseridas no mapa de acordo com o território informado durante a atividade. Então, olha aí, como a gente falou lá das diversas regiões, né? A gente só não teve participação de pessoas, né? De representações da região sul do Brasil, mas isso, inclusive, é uma ideia para que nos próximos encontros, próximos eventos, né? A gente continue replicando essa atividade para ter uma representatividade a nível de todo o território brasileiro. Vamos lá, então. Então, enquanto conclusões, o que a gente conseguiu inferir dessa atividade, né? A sistematização, ela pode ser feita por fotos, por registros de diversas formas, né? No nosso caso, a gente fez esses registros principalmente por conta de palavras-chave, e as fotos, claro, das fichas que a gente consegue sistematizar de maior robustez posteriormente. O Mapa Vivo ele também mostrou uma potência, né, para promover o reconhecimento de práticas, uma rapidez e acessibilidade, ou seja, basta a gente estar lá com um acesso à internet, no nosso caso, inclusive, foi até algo improvisado, com um sinal de celular e tudo mais, ou seja, não é uma coisa tão impossível de ser replicada, pelo contrário, é muito prática, né? E também um alto potencial dessa replicação em âmbito de atenção primária, de gestão, de formação, e requer apenas pessoas facilitadoras capacitadas e materiais de simples acesso, de baixo custo. Então, é uma atividade de fácil replicação, né? Enquanto potencial futuro dessa atividade, né, aplicável em oficinas, planejamento territorial, formação continuada, eventos, sejam esses científicos, conferências, né, eventos locais, regionais, estaduais, nacionais, enfim, é de fácil replicação. E, claro, esse tipo de atividade ela contribui para fortalecer a Política Nacional de Promoção da Saúde e, principalmente, a participação social, que foi um tema muito debatido hoje aqui nesse evento, no período da manhã. Aqui eu trago algumas referências que a gente utilizou aqui na produção dessa apresentação, e a gente, enquanto Departamento de Promoção da Saúde,
agradece muito a possibilidade de divulgação das nossas atividades aqui nesse evento, que está de excelência. Meus parabéns a toda a organização, né? A sistematização, que a gente sabe como fazer evento. É uma coisa complexa, mas vocês estão executando com muita maestria. Obrigado. Muito obrigado, Maurício. A gente que agradece aí a todo o Departamento de Promoção da Saúde, parceiros da gente aqui nesse evento. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu me chamo Nathalie Barreto. Nós criamos esse mini projeto, né? Que culminou nesse relato de experiência para tentar entender, dentro do contexto infantil escolar, qual era a funcionalidade de se apresentar a educação sexual para as crianças da educação infantil. Né? Esse trabalho foi construído por mim, pela Elisete Conceição, que também está aí na chamada, e como orientadora nós tivemos a professora Juliana Lindsay, que também está presente na chamada. E vamos lá. A gente sabe, né, hoje, que é evidente que o aumento de casos de violência sexual, o aumento, né, de registro desses casos de aumento de abuso sexual aumentou de maneira exacerbada, né? A gente sempre teve enraizado dentro da nossa sociedade esse costume, vamos dizer assim, do abuso sexual infantil, principalmente em regiões mais afastadas, né? Regiões com menos conhecimento, a gente sabe disso. E hoje, com a introdução da internet, a viabilidade de você aprender as coisas, quando a gente parte também de aprender que um outro passou por isso também, a gente começa a passar isso para frente como forma de aprendizado, a gente consegue entender que a gente precisa abrir uma porta para que as crianças sejam protegidas, né? Então, as estatísticas atuais, elas mostram que a violência sexual nos últimos 4 anos, né, ela aumentou em 195%. E no ano de 2024, foram 18.826 registros de denúncias de abuso sexual, seja ele de qualquer maneira que for. Então, a gente tem em torno de 115 mil casos por ano, segundo o Atlas da Violência de 2025, o que dá, em média, 13 crianças abusadas sexualmente por hora. Isso é um número alarmante. E, como eu já expliquei, né, dos casos, 66,5% dos casos, ele ocorre predominantemente dentro de casa, né, são por pessoas conhecidas, familiares, amigos de familiares, irmãos, e 87,1% são meninas que são abusadas, né? Não exclui-se os meninos, óbvio, é uma estatística também muito crescente dos meninos, mas é gritante que os casos com as meninas são muito maiores. E aí, como que a gente entende essa estatística? 1 entre cada 5 meninas sofreram algum tipo de abuso. Já no caso dos meninos, 1 em cada 12 meninos sofreram algum tipo de abuso. 90% dos agressores são homens. 1 de 3 agressores são jovens e 6 de 10 são pessoas conhecidas da vítima. E aí, como se deu essa nossa construção dessa experiência? Eu trabalho na escola Carlos Wanderson, que foi onde nós replicamos a dinâmica lúdica do semáforo, que consistiu em a gente apresentar para as crianças 2 corpos, um feminino e um masculino. Entregamos para elas círculos com as cores do sinal, para que elas distinguissem para a gente, né, mostrassem para a gente aonde elas podiam ser tocadas, aonde não podiam ser tocadas. E de maneira bem leve, eu conduzi essa dinâmica, né? A gente perguntava se podia mexer no cabelo, se podia fazer coxinha na barriga, que foi como a gente começou a entrar nesse assunto.
até a gente chegar nas questões, né, de perguntar se podia tocar nos órgãos sexuais, se podia abraçar, se podia beijar. Então, assim, foi construída devagarinho ali um espaço acolhedor para que eles pudessem desenvolver e dizer para a gente o que eles entendem, o que eles sentem também. Porque a gente viu com isso que tem muitas crianças ali que eles já estão preparados para mostrar que estão prontos para ouvir e entender sobre essa dinâmica da educação sexual. Quando a gente perguntou para eles, por exemplo, vocês podem reparar que na foto tem um sinalzinho amarelo na cabeça e um sinalzinho vermelho no pé. As crianças foram enfáticas em dizer que elas não gostam de carinho na cabeça e não gostam de cosquinha no pé. Então, elas têm certeza, elas estão, assim, firmes em dizer o que elas gostam e o que elas não gostam. Então, isso é uma porta, isso é uma janela que a gente tem aberta para a gente trabalhar isso dentro da escola. E usar isso como uma ferramenta para a própria escola identificar possíveis sinais de abuso. Na questão deles, né, como eu falei, eles foram bem dinâmicos, falaram bastante, mostraram o que eles sentem, o que não sentem, o que pode, o que não pode. Mas o que a gente assim reconheceu, que a gente conseguiu reconhecer bem, foi que as meninas, elas estão muito mais instruídas sobre a importância de proteger o próprio corpo e estabelecer limites que elas não querem que sejam ultrapassados do que os meninos. A maioria dos meninos levou muito assim como uma coisa de brincadeira, enquanto as meninas, elas mostraram o que causava desconforto, o que não gostariam, o que gostariam. Então, assim, a gente vê que os pais estão instruindo as meninas muito bem, sendo que os meninos, eles também precisam dessa instrução. Então, eu acho que no contexto da escola, esse trabalho lúdico referente à educação sexual é uma grande ferramenta mesmo para a gente poder conduzir as crianças nesse meio que vem sendo tão crescente. E aí, para complementar também, nós fizemos uma brincadeira que se chama Regra do Segredo, Segredo de Ouro, que consistiu em eu explicar para eles como funcionava um segredo bom e um segredo ruim. E eu contextualizei com eles dizendo que eu havia tomado um picolé, mas que não era para eles contarem para ninguém. E que isso era um segredo bom. Que não era um segredo que trazia de forma alguma um desconforto, um medo, uma insegurança. Então, eles entenderam o que pode e o que não pode guardar para elas e o que o outro pode oferecer para elas como segredo e o que não pode ser oferecido como um segredo. E quando a gente perguntou quem eram as pessoas que eles mais confiavam, muitos responderam que eram seus pais. Então, assim, mostrar para eles, né, reforçar para eles que a escola também pode ser um espaço de escuta e acolhimento e proteção também foi muito importante, porque ali eles também podem encontrar o refúgio que, de repente, no medo de falar dentro de casa, eles acabem não falando e fiquem tornando isso para frente, né? E aí, para colaborar ainda mais, a gente fez um forms e repassou para os pais para entender o que os pais acham da educação sexual na escola. Então, a gente elaborou um forms com perguntas fechadas, no qual a gente tirou vários dados importantes. Mas, assim, o que eu mais achei discrepante, que vale assim, mais a pena assim, elucidar, é que a maioria concorda que na educação infantil é o momento certo de abordar a educação sexual. E eles acham também que é uma ferramenta eficaz na prevenção do abuso sexual infantil. E quando eu perguntei qual era o receio, se eles tinham algum receio, se não tinham, a grande maioria disse que não tem receio. Alguns disseram sim, outros disseram que tem dúvidas, mas é gritante que o medo maior
nas questões do contexto que eles vivem dentro de casa. De repente, ultrapassar algum limite do que é feito dentro de casa, do que é ensinado dentro de casa, para o que será aprendido na escola. Essa é a nossa grande barreira, é um grande tabu, né? O medo exacerbado do que a gente vai passar na escola para as crianças que, de repente, infira de alguma forma, por exemplo, nas questões religiosas, nas questões do que os pais aceitam e acreditam. Então, assim, diante dos dados, esse é o maior empecilho para os pais. E eles, a maioria sente-se à vontade para falar com as crianças a respeito da prevenção do abuso, né? Uma grande maioria. Outras dizem ter dificuldades. E, diante desse contexto, a gente perguntou se eles gostariam que a escola oferecesse palestras ou material de apoio para que eles pudessem conversar sobre o tema em casa com seus filhos. E a maioria respondeu que sim, que seria muito útil. Isso foi até levantado na escola para a gente apresentar uma palestra para os pais, levar isso para os pais, para que eles consigam entender, né, abrir mais a visão e entender mais que esse passo, ele não é um passo para trazer nada absurdo para as crianças, mas sim para protegê-las de algo que está ali no nosso dia a dia. E alguns disseram que não, que talvez, dependendo do conteúdo, né, abordado. Então, assim, mais uma vez, o medo do conteúdo, o medo do que vai ser falado, o medo do que vai ser passado. E isso é muito alarmante para a gente, porque a escola, o contexto escolar, ele não está interessado em abordar temas que vão ferir os princípios familiares, éticos, morais dentro de uma casa. Eles estão preocupados em proteger aquela criança de possíveis danos. Aqui, por exemplo, a gente teve um recente caso de criança que estudava aqui mesmo na escola da gente, que foi abusada pelo avô. E isso foi dentro de casa. O avô que era marido da avó, mas não era avô. Então, assim, foi criado-se uma coisa que talvez, se ela tivesse entendido isso dentro da escola, se a escola tivesse, né, essa rede, esse apoio, talvez isso não tivesse acontecido. Então, é importante a gente trazer à luz, né, abordar a educação sexual, mostrar que as crianças estão prontas, porque foi isso que o nosso trabalho evidenciou, que as crianças estão prontas para explorar, né, esses assuntos, desde que seja criado um ambiente escolar de acolhimento, tornando possível reconhecer os sinais de abuso, também para a construção de uma cultura de respeito, de limites com o próprio corpo e com o mundo. E aí eu deixei uma reflexão de Rosa Luxemburgo, que diz que há todo um velho mundo ainda por se destruir e todo um novo mundo a construir. Mas nós conseguiremos, jovens amigos, não é verdade? E aí vem as referências e muito obrigada.